Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Ainda de pé como você está? Quem trouxe a sua Bíblia? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. Versículo de número 17, e depois nós leremos o versículo de número 20. Apocalipse 22, primeiro versículo 17, e depois o versículo 20. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão a Deus, por estar junto com vocês aqui nessa noite, para celebrarmos a Deus, para adorarmos a Ele, para oferecermos um culto. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Antônio Constantino Vieira. Obrigado pela oportunidade. O pessoal não está ouvindo lá, é isso? Som. Melhorou? Pronto. Que eu começo falando baixo, me perdoa, gente. Pastora Genir, obrigado pela oportunidade. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Meu muito obrigado. Louvar a Deus pela vida do pastor Nasson, da irmã Patrícia, presbítero Jailson, a irmã Tatiane, presbítero Valdeci, a irmã Sandra. Obrigado. Deus abençoe. Meu sentimento é de muita gratidão e por isso em palavras eu só posso dizer obrigado. Samuel Tairone, meu amigo, Deus abençoe. Cauã Vinícius, outro amigo. É uma honra poder estar com vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Apocalipse 22, versículo 17. Os irmãos acharam? O texto bíblico diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Tome o seu assento, por favor. Meus irmãos, antes de pregar, deixa eu dar um rápido aviso. Eu prometo que eu serei muito breve. E amanhã eu falo melhor sobre isso. Deus me deu o privilégio de escrever o meu primeiro livro. É uma autobiografia. Eu falo sobre o meu ministério, sobre tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu sou muito novo ainda, irmãos. Eu tenho apenas 20 anos de idade. Tenho muito para aprender, tenho muito para caminhar. Mas já deu tempo de escrever um pouquinho sobre a fidelidade de Deus na minha vida. Esse livro está sendo bênção na vida de muita gente e creio que vai ser na sua também. No final do culto vai estar sendo vendido o meu material para os irmãos. Lá também tem outros livros de outros autores, também tem algumas bíblias, enfim, tem muita coisa boa. E eu gostaria que você desse uma passadinha lá e abençoasse a você mesmo ou a esse irmão que está do seu lado. Que Deus abençoe você também. Vou pedir a atenção de vocês. Eu começo muito lento, quase parando, falando baixo. Então eu vou pedir muita sua atenção. E aí depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Todos me ouvem? Quem me ouve, diga amém. Amém. O capítulo 22 de Apocalipse, ele é maravilhoso. Nele nós encontraremos as últimas palavras do anjo, de Jesus, do Espírito, da noiva e de João. E no versículo 20, somente em um versículo, nós encontramos a última promessa da Bíblia e a última oração. O livro de Apocalipse resume o Antigo e o Novo Testamento e ainda nos dá uma visão panorâmica da glória futura daqueles que viveram para servir a Cristo. Uma das maravilhas de Apocalipse é fazer o leitor tomar uma decisão definitiva de aceitar
ou rejeitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Porque é impossível tomar conhecimento dessas revelações e ainda assim se manter em cima do muro. Toda vez que nós lermos Apocalipse, nós daremos uma resposta a Deus, seja ela positiva, seja ela negativa, mas nós daremos uma resposta. Mas para aqueles que decidiram responder positivamente ao chamado de Deus, para aqueles que decidiram servir a Cristo e gastar os seus dias no Evangelho e para o Evangelho, ele entende que o céu não é apenas a esperança da igreja. O céu é a nossa certeza inabalável. O céu é mais do que o nosso destino. O céu é a nossa motivação. E o conhecimento de que vamos morar no céu deve mudar as nossas vidas aqui na terra. A garantia do céu não deve nos acomodar ou nos levar a uma vida de descuido espiritual, mas deve nos conduzir a uma vida plena, abundante, aqui e agora. Porque a maneira como eu me comporto na terra diz muito para onde eu estou indo, diz muito sobre qual é o meu lugar. Todos os dias nós escolhemos um pouquinho mais aonde será o nosso destino, céu ou inferno. Apesar do livro de Apocalipse nos mostrar algumas coisas extraordinárias, que chegam até a parecer fábulas, o último capítulo desse livro traz um selo de autenticidade, de verificação, mostrando que tudo que está escrito nele vai acontecer palavra por palavra. Nos versículos 6 ao 21, nos últimos versículos da Bíblia, João já começa falando que a revelação de Apocalipse é absolutamente confiável. Por quê? Porque o Apocalipse não é o Apocalipse de João, é o Apocalipse de Jesus. É a revelação a partir do céu, é a palavra de Deus. Então, por ser a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. A origem do Apocalipse não está em João. A origem do Apocalipse é divina, vem de Deus. O mesmo Deus que revelou a sua palavra aos profetas, também revelou a mensagem do Apocalipse a João. Através desse livro, inspirado por Deus, nós vamos aprender algumas coisas. No versículo de número 7, do capítulo 22, está mostrando que a observação desse livro produz bem-aventurança. O texto diz que é bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Guardar significa aceitar o conteúdo como legítimo, como verdadeiro, entender que não há outro conteúdo mais verdadeiro do que esse. E isso é engraçado porque existem algumas pessoas nos nossos dias que erroneamente querem modernizar a Bíblia, dizem que a Bíblia tem que ser atualizada, que tem muita coisa que está na Bíblia que a gente não precisa falar mais, não precisa viver mais. Porém, guardar as palavras deste livro quer dizer que não precisa mudar nada, não precisa acrescentar nada, não precisa subtrair nada. É necessário valorizar a integridade do texto. Guardar significa obedecer, observar e praticar. Isso é valorizar a importância da mensagem. Vale destacar também que as profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazer curiosidade intelectual de ninguém sobre o futuro, mas foi escrito para que a igreja pudesse ser capaz de viver dentro da vontade de Deus. Então, o objetivo de Deus, falando sobre o fim, não é apenas informar, mas é preparar a igreja para o fim. Versículos de número 8 e 9, o texto diz: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais me mostrava para o adorar, e disse-me:
olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. João comete um erro. Ele se prostra aos pés do anjo. Só que o anjo se coloca no lugar de servo e diz: adore a Deus. Porque quem é de Deus não aceita glória para si. Quem é de Deus entende que Deus não divide a sua glória com ninguém. Versículo 10: e disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Se você analisar a Bíblia, você vai perceber que a Daniel foi ordenado selar o livro até o fim, mas a João foi ordenado não selar as palavras da profecia deste livro, porque a mensagem de Apocalipse não deve ser selada. A mensagem de Apocalipse deve ser proclamada. A mensagem de Apocalipse deve ser publicada. A mensagem de Apocalipse deve ser anunciada. Versículo 11: quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. Quem é santo, seja santificado ainda. Nós notamos que essa frase mostra o justo contra o injusto, o santo e o sujo. Cada um dos 4 verbos que começa com quem está no imperativo aoristo. Isso indica um caráter permanente, um caráter estabelecido, porque haverá um tempo que será impossível mudar caráter. Roupa suja, nós mudamos. Veste suja, dá para mudar. Caráter sujo, é só Jesus que pode mudar. Mas haverá um tempo em que nem Cristo poderá mudar esse caráter, por causa da decisão do homem. E é por isso que Cristo tem pressa em que o homem mude hoje, em que o homem mude o caráter hoje, mude a essência hoje, tenha uma mudança de mente hoje, porque haverá um tempo que será tarde demais. E é por isso que vem a frase: quem é sujo, suje-se ainda mais. Deus tem pressa que o homem seja limpo, porque haverá um tempo que não dá mais para fazer isso. Versículos 12, 13 e 14, o texto diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Perceba uma coisa: se você analisar Apocalipse, você vai ver que ele faz questão de mostrar que a solução para o homem é o Cordeiro. O Cordeiro é a única solução para o problema humano. No jardim do Éden, quando Adão e Eva arruinaram tudo, se viram nus, eles tentaram resolver o problema com as suas próprias mãos. O texto diz que eles coseram folhas de figueira e fizeram roupas para si. E a pergunta que eu faço a você é: quanto tempo dura uma roupa feita de folha de figueira? Uma semana? Um dia? Uma hora? Isso prova que toda solução que o homem prepara com seu próprio esforço, com as suas próprias mãos, são como a miserável folha de figueira. Não dura, apenas disfarça. Alivia a dor, mas não cura por completo. Passa uma maquiagem no externo, mas não esconde o interno. E lá no jardim do Éden, Deus teve que sacrificar um cordeiro para confeccionar com a pele dele
vestidos que cobrissem a nudez do ser humano. O sangue daquele animal é derramado como um símbolo do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá vai, os santos não são justos por causa de suas boas obras, mas é por causa do sangue do Cordeiro. Não são as boas obras que nos levam para o céu, é o sangue do Cordeiro. Ainda bem que para um pecador tão grande como eu, Deus enviou um Salvador tão grande quanto Jesus. Vou falar de novo. Para um pecador tão grande como eu, Deus enviou um Salvador tão grande quanto Jesus. Porque olhando para um pecador como eu não vejo como me achar. Mas olhando para um Salvador tão grande quanto Cristo, eu não vejo como me perder. Não é que você é bom e por isso o sangue dele está na sua vida. É ao contrário. O sangue dele está na sua vida e por isso você presta para alguma coisa. Quando você achar que é alguma coisa, se lembre de quem te fez alguma coisa quando você não era nada. Não se ache demais, porque tudo que é demais sobra. Tudo que sobra vira resto, e tudo que é resto vai para o lixo. Lembre-se que nós não somos nada, não temos nada, não podemos nada, não fazemos nada. Ai de nós se não fosse a presença de Jesus. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que há um tempo atrás ninguém dava nada por você. Porque vamos ser sinceros, quando Jesus te viu, Ele não te viu de terno e gravata, Ele não te viu com a Bíblia debaixo do braço, Ele não te viu com o fardamento do congresso, Ele não te viu todo bonito, toda bonita, cheiroso, cheirosa como você está hoje. Quando Jesus te viu, Ele te viu afundado na cachaça, Ele te viu viciado, Ele te viu naquele bar, Ele te viu naquele forró, Ele te viu naquela balada. Ele olhou para você quando ninguém dava nada por você, quando ninguém apostava R$1 em você, quando você não tinha perspectiva de vida nenhuma, quando alguém tinha colocado um ponto final na sua história e alguém já tinha dito: esse daí não chega nem aos 18, esse daí ou vai ser bandido, ou vai ser alcoólatra, ou vai ser viciado. Mas sabe o que aconteceu? Quando você veio num culto como esse, levantou a mão e disse: eu aceito a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. O sangue passou na porta da tua casa e mudou o rumo da tua história. Porque quando o sangue passa, ele passa para dar vida, ele passa para restaurar, ele passa para limpar, ele passa para mudar, ele passa para libertar, ele passa para transformar, ele passa para renovar, ele passa para quebrar os grilhões, ele passa para quebrar as cadeias, ele passa para evitar as obras do inferno. E eu preciso liberar uma palavra para você, porque talvez você está nesse culto, mas está preocupado com alguém que ficou na tua casa dando trabalho. Eu preciso liberar essa palavra. O mesmo sangue que passou na tua casa vai passar na casa do teu parente, vai passar na casa daquela pessoa que está dando trabalho, vai arrancar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne. E ainda esse ano você vai ter o privilégio de ver ele servindo a Cristo como o único e suficiente Salvador. Quem pode adorar a Deus aqui nesta noite? Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela e diga: é só por causa do sangue que você está aqui, é só por causa do sangue que você está de pé, é só por causa do sangue que você está vivo, é só por causa do sangue que você canta, é só por causa do sangue que você prega, é só por causa do sangue que você tem vida, é só por causa do sangue que você tem um talento, é só por causa do sangue que você tem um dom. É por isso, irmão, que é uma besteira quando vem um culto, quando vem um crente para o culto e ele diz: eu não tenho motivo para dar glória, eu não tenho motivo para dar aleluia. Você quer mais motivo do que esse? Ele olhou para você, ele limpou você, ele te deu um banho de sangue, ele mudou a tua história, ele transformou a tua vida, ele apagou teu passado, ele escreveu o teu futuro, ele mudou você por completo. Quem é grato por esse sangue, adore a Jesus.
Aleluia. Aleluia. Versículo 16, o texto diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz de Davi, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Oh glória! Ele diz, eu, Jesus, mostrando que Ele é o Redentor, Salvador e Rei. Ele diz, eu sou a raiz. Isso é uma indicação da sua divindade e filiação eterna. Ele diz, eu sou a geração de Davi, o filho do homem que veio da descendência de Davi, e um dia assumirá o trono de Davi. Perceba que durante o seu ministério terreno, Jesus revelou a sua personalidade de algumas maneiras. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Já era para você ter dado glória, mas eu vou continuar. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Mas agora, elevado nas maiores alturas, glorificado e assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele brada dizendo, eu sou a brilhante estrela da manhã. Oh glória! Oh glória! Perceba que Ele não diz, eu sou uma das estrelas da manhã. Ele diz, eu sou a estrela da manhã. Isso significa que Ele é único, que Ele é absoluto, que Ele é exclusivo. Onde aparece a estrela da manhã? Quando o dia está perto de clarear, surge uma estrela brilhante anunciando a chegada da manhã. Isso nos lembra Cristo, que um dia esteve morto, envolvido pelas trevas, mas eis que ressurgiu e está vivo pelos séculos dos séculos. Hoje nós encontramos milhares e milhares de homens e mulheres que fizeram história, que mudaram o percurso de sua nação, mas que não podem ser chamados de estrela da manhã, porque uma vez que a morte chegou até eles, escureceu tudo, levou eles. Mas com meu Jesus não, a morte não triunfou sobre ele. Ele passou o primeiro dia lá, passou o segundo dia lá, mas no terceiro dia as mulheres foram ao túmulo, a pedra já tinha sido removida, e a pergunta feita a elas foi, por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Quem pode dar glória a Deus aqui nesta noite? Oh glória! E o versículo 17, eu encerro, o texto diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O crente verdadeiro espera pela volta de Jesus, anseia pela volta de Jesus, se prepara para a volta de Jesus, clama pela volta de Jesus e ama a volta de Jesus. Esse versículo expressa o desejo, o anseio da noiva pelo aparecimento do noivo, porque para uma noiva que está próxima do dia do seu casamento, tudo gira em torno do casamento, sua vida gira em torno disso, e é por isso que esse simbolismo é escolhido para representar qual deve ser o anseio da igreja pelo retorno de Cristo. Se eu não desejo a vinda de Cristo, eu preciso aceitar Jesus de novo. Se eu não desejo estar com Cristo, eu estou vivendo tudo menos um evangelho verdadeiro, porque o meu desejo por Cristo, pelo céu, faz a minha vida mudar na terra. Porque se eu desejar a volta de Cristo, eu me purificarei para a volta de Cristo. Se eu desejar a volta de Cristo, eu me santificarei para a volta de Cristo, e essa santificação me transforma segundo a própria imagem e natureza de Cristo. Mas sabe o que eu acho interessante? É que no versículo 17 o texto diz,
diz: o Espírito e a esposa dizem vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. Mas do versículo 20 ele responde: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, ali para ele, ali para ela. Se ele estiver dormindo, dê uma glória a Deus do ouvido dele e diga: a melhor notícia da igreja é que um dia ele virá. Diga isso para ele, diga. Não, irmão, desse jeito aí nem ele acreditou e nem você. Diga: a melhor notícia da igreja é que ele virá. Quer maior promessa do que essa? Quer maior força do que essa? Quer maior combustível do que essa? A igreja está dizendo: vem Jesus. Nós estamos fazendo esse congresso dizendo: vem Jesus. Nossa oração é Maranata, vem Jesus. Nosso louvor é vem Jesus. Mas aqui Jesus está nos declarando: tenham bom ânimo porque eu estou chegando. Tenham bom ânimo porque eu estou vindo. Se a igreja clama dizendo vem, ele testifica dizendo: eis que cedo venho. Quem pode adorar a ele nesta noite? Eu vou te dar um motivo para dar glória. Jesus vem. Eu vou te dar um motivo para dar glória. Jesus vem. É a terceira vez que eu vou falar e você não deu glória ainda. Jesus vem. Pregador, quando vai ser? Eu não sei, mas eu só sei que ele vem. Esse dia está escondido para que todo dia nós estejamos alertas. Eu sei que ele vem. Eu sei que o fim da nossa história não será um sepulcro coberto de lágrimas, mas será o hino da gloriosa ressurreição. A nossa jornada da vida não vai terminar com o corpo surrado pela doença, enrugado pelo passar dos anos, coberto de pó dentro da sepultura, mas nós receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo. Nosso choro vai cessar, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, não haverá mais pranto. O céu é a nossa pátria. Está chegando o dia, igreja, que o congresso não vai ser mais aqui, que o pregador não serei mais eu. Está chegando o dia que nós subiremos ao céu de glória. Quem acredita nisso, adore a Jesus nesta noite. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, por favor. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Cante. Era um povo muito lindo, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Quem é? Canta. Oh, alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo pra Sião. Mais uma vez, mais uma vez. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Quem vai pra Sião aqui? Eu preciso entregar o microfone ao pastor desta igreja, mas eu não posso entregar sem cumprir a minha obrigação como pregador da palavra de Deus. Eu queria muito conhecer você. Eu só quero conhecer você agora. Você que não é cristão ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu queria muito conhecer você. Levanta a sua mão bem alto, irmão. Bem alto, que eu quero te ver. Tem alguém? Tem alguém? Estou vendo uma mão ali, obrigado, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém?
que não é crente, estou vendo outra. Obrigado, pode abaixar. Mais alguém que não é cristão ou está afastado dos caminhos do Senhor? Desse lado aqui tem alguém? Tem alguém? Tem mais gente, hein? Olha, eu não vou forçar você. Primeiro, porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Segundo, porque Jesus vale muito. E tudo aquilo que é valioso você não força ninguém a ter. Mas eu preciso dizer algo para você. O meu Jesus te trouxe aqui nesta noite. Eu vou falar de novo. O meu Jesus te trouxe aqui nessa noite. Eu preciso dizer para você: você foi gerado no altar, para o altar. Você foi chamado para ser uma bênção. E é por isso que o meu Deus te trouxe aqui hoje. Para quê? Para te trazer de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Para ser um apaixonado pela vinda dele. Oh, glória a Deus. O meu Jesus está de braços abertos te chamando. E Ele está dizendo: eu quero mudar a sua história por completo. Eu quero te preparar para subir aos céus. Eu quero te preparar para morar comigo na eternidade. A maior verdade da igreja é que Jesus nos ama, morreu, ressuscitou e um dia virá para nos buscar. Vem fazer parte dessa noiva, vem fazer parte desta igreja. E eu queria saber, cadê você que quer aceitar ou voltar para Jesus? Se você quiser, os instrumentos um pouquinho mais baixo agora, por favor. Você que quiser, eu te aguardo aqui na frente, porque o meu Jesus está te chamando. Eu não vou forçar você, mas há uma voz de Deus te chamando. E até para você que não levantou a mão, viu, moço? Até para você que não levantou a mão, o meu Jesus te convida hoje. E Ele te diz: está querendo se esconder por quê se eu te vi nesta noite? Aleluia. Está querendo se esconder por quê se eu te vi hoje? Glória a Jesus. Eu queria que a igreja fizesse papel de igreja, porque tem gente que já ouviu a voz do Espírito Santo chamando ele, chamando ela, mas está tentando segurar. Tem algo tentando te prender nessa cadeira. Eu queria que a igreja fizesse papel de igreja. Se você está do lado de alguém que não é crente ou que está afastado, toque no ombro dele, no ombro dela e diga: se você quiser, eu vou lá com você agora. Diz isso para ele, diz isso para ela, porque o meu Jesus está te chamando nesta noite. É a última vez que eu vou te convidar, mas eu estou falando com você, moça. Farmácia não vende remédio para a alma, hospital não dá injeção para a alma. Tem uma ferida aí dentro que só o meu Jesus pode curar, e você sabe que eu estou falando com você. Eu conto até 3, e se no 3 você não vier, eu entrego o microfone sabendo que a minha parte eu fiz. Eu conto 1. O meu Jesus te convida nesta noite. Eu conto 1,5. Eu estou falando com você que já deu confiança para muita gente, mas despedaçaram a tua confiança. Mas o meu Jesus está te dizendo: eu quero mudar tua história hoje. A primeira vida está chegando para Jesus aqui nesta noite. Eu acho que você não entendeu. A primeira vida está chegando para Jesus aqui nesta noite. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Remanaya Candorebia Xandaramasu.
Elebaia, canchoria, machandaramaia. Cadê a terceira vida? Eu preciso entregar o microfone ao pastor. Eu preciso entregar o microfone à liderança. Mas tem alguém nessa noite que o meu Jesus está chamando. Você sabe que Ele está falando contigo. Você sabe que Ele está te chamando para o altar. Você sabe que Ele está te convidando. E se ninguém te chamou para vir aqui, pede ajuda aí. Pede socorro aí. Diz para alguém, me leva lá, eu preciso ir. Só não fica sem Jesus. Só não fica sem Jesus. Pregador, eu sou tímido. Pregador, eu tenho vergonha. Mas Jesus vale mais do que a tua timidez. Jesus vale mais do que a tua vergonha. Ele está te convidando para o altar nessa noite. Está chegando mais uma vida para Jesus aqui. Então faz o seguinte, melhora o glória a Deus, porque está chegando outra vida para Jesus aqui. Eu entrego o microfone ao pastor. Mas eu posso te pedir uma coisa. Se o Espírito Santo está te chamando, não tenta forçar a barra não. Não tenta dar uma de durão não. Agora é hora de mostrar que você é dependente dele. Olha onde é que você chegou sozinho. Rodou e veio parar nesse culto. Rodou e veio parar aqui nessa noite. É que o meu Jesus está dizendo, eu quero mudar sua história por completo. Está tendo festa no céu, está tendo luto no inferno. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã eu te aguardo aqui. A igreja pode estender as mãos aqui à frente.